Estou sentindo falta de algumas pessoas hoje, né? Parece que diminuiu da semana passada para hoje. Não, né? Então, amém. Domingo que vem diz que vai estar lotado, não vai sobrar nem um banco, vai estar cheio. Vocês vão trazer aqueles que não vieram hoje, assim, fez falta a sua presença. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 13. Não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta, para que a gente continue ouvindo e entendendo a palavra do Senhor e vendo o que ela tem para cada um de nós. Eu vou ler só o verso de número 1, Juízes, capítulo 13, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué e Juízes. Compartilhando na minha leitura bíblica, eu já acabei o livro de Juízes, eu já estou em Rute, então devo acabar bem cedo esse ano a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Repito, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Que o Senhor fale ao meu coração, fale ao nosso coração, e o desejo é que Deus fale com cada um de nós nesta noite, amém? Peça que isso aconteça com você, peça que Deus não pule você para falar só com outro, mas fale ao seu coração também. A gente entende que às vezes Deus pega algumas pessoas de jeito, de uma maneira diferente, especialmente, mas nunca Ele nos deixa sem uma palavra que edifique o nosso coração. Eu quero pensar com os irmãos sobre o homem que tinha tudo para dar certo. Já ouviram essa expressão de alguém? Conheceu alguém e diz assim: essa pessoa tinha tudo para dar certo, e por alguma razão na sua vida, na sua história, tudo deu errado. Conheceu alguém na infância e hoje você é adulto e olha para aquela pessoa que conviveu com você, você que conheceu as qualificações, as qualidades, as possibilidades, as oportunidades que poderiam ser aproveitadas, e você só pode dizer assim: tinha tudo para dar certo, e não deu certo. Essa é uma frase que entristece às vezes o coração da gente. Eu mesmo, olhando para a minha história passada, lá para a minha infância, quando eu volto no lugar onde eu nasci, eu penso: que pena, não deu certo para o fulano, não deu certo para o cicrano, as coisas não aconteceram, não fluíram na vida dele, por alguma escolha, por algum momento, ele não fez a sua escolha certa. O texto de Juízes, em todo o livro de Juízes, nós vamos encontrar por diversas vezes essa frase: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O contexto do livro é logo após Josué. Josué morre, e depois da morte de Josué não tem mais nenhuma liderança que assuma o compromisso de unificar, de trabalhar em prol de toda a nação de Israel. Cada tribo, cada um seguia o seu próprio caminho, a sua própria jornada, a sua própria história, apesar de que nas celebrações, em alguns momentos eles se reunissem, mas eles perderam e se corromperam com o povo da terra, com os filisteus, com os cananitas, com os amalequitas, com todos os que habitavam na terra de Canaã, e por vezes adoravam também os seus deuses. No período dos juízes, eles foram subjugados por alguns desses povos, especialmente aqui, os filisteus. Alguns juízes foram levantados por Deus para liderar e conduzir o povo, e a partir do capítulo 13 aqui nós temos a história de um homem,
de um personagem que julgou sobre a nação de Israel durante 20 anos, 21 anos, que foi Sansão. E a gente vai conhecer a história desse homem. Apesar de ser um escolhido de Deus, de ter sido um juiz de Israel, Sansão, na sua história, se torna um homem que desobedeceu profundamente ao Senhor. Vamos aproveitar da história dele e tirarmos algumas lições para a nossa vida, para que ninguém possa olhar para a nossa vida um dia e dizer assim: tinha tudo para dar certo. Que de fato Deus na nossa vida nos faça dar certo, fazer a coisa certa, fazer a escolha certa, obedecer da maneira certa. Para a gente refletir, você pode deixar a Bíblia aberta e acompanhando conosco. Vamos primeiro ver um pouco, conhecer um pouco da história de Sansão. Depois a gente retorna à história e vai tirando algumas aplicações especiais para a nossa vida. Quem aqui conhece a história de Sansão? Então vocês vão contar para mim a história de Sansão. O Hércules da Bíblia, né? O homem mais forte da Bíblia. Na cultura grega tinha o Hércules, o homem forte, dos deuses, mas Sansão aqui era um homem escolhido de Deus, e a sua história começa assim. Os pais de Sansão. Quem eram os pais de Sansão? Sua mãe, a Bíblia não relata aqui o nome, mas diz que ela era estéril, não podia ter filhos, e apesar de não poder ter filhos, parecia ser uma mulher de oração, que clamava ao Senhor e pedia a Deus a oportunidade para ter um filho. Seu pai era Manoar, da cidade de Zorar. Esse homem também parecia ser um homem temente ao Senhor, acolhedor, educado, cortês, embora não conhecesse profundamente os ritos e os sacrifícios divinos, e a gente vai ver que até o próprio anjo pede a Manoar que ele ofereça sacrifícios. Parecia não ser uma prática comum de Manoar, provavelmente já tivesse em alguns momentos da sua vida se corrompido com os filisteus. Estes eram os pais de Sansão. Aparece para a esposa de Manoar, para aquela mulher estéril, um anjo, e a Bíblia e o texto diz que era o anjo do Senhor que apareceu a ela. Esse anjo do Senhor, depois perguntando Manoar qual era o nome do anjo, ele disse que seu nome era Maravilhoso. Aqui nós temos o que a gente chama de uma teofania, uma apresentação, uma presença de Deus na pessoa aqui do anjo, a revelação de Cristo Jesus aqui aparecendo. Não é assim que a Bíblia chama Jesus? Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aqui o anjo do Senhor aparece àquela mulher e diz que ela vai ter um filho, mas esse filho vai ser especial, ele vai ser um nazireu. Nazireu era alguém, em Números capítulo 6, esclarece lá o que era um nazireu e qual era a responsabilidade e o papel do nazireu. Se você quiser abrir lá em Número 6, você tem as orientações e a descrição, mas era alguém que era dedicado inteiramente ao Senhor. E esse menino que nasceria, ele... Muito obrigado, princesa. Eu vou beber porque minha esposa trouxe, depois ela vai dizer lá em casa, né, que eu levei água e você nem bebeu. Não é não, viu? Só. Eu gosto de brincar assim com minha esposa, aí que ela briga comigo em casa, pior ainda. Brigar no bom sentido, tá? Quando o anjo aparece, ela diz: olha, ele vai ser diferente, ele vai ser um nazireu consagrado e dedicado ao Senhor. Ele não poderá tocar nos mortos, ele não poderá comer comidas imundas, comidas que eram proibidas aos
aos israelitas daquela época, o pacto feito de Deus com eles. Então eles não poderiam comer nenhuma comida imunda, não poderiam beber vinho, e nada que fosse da videira, nem uva passa, nem nada ele poderia, nem uva, nem vinho, nem bebida forte, nenhuma dessas coisas ele poderia comer, e nada disso poderia acontecer com ele, porque ele era escolhido do Senhor. Havia um propósito de Deus na vida de Sansão. Depois que o anjo aparece à mulher, não aparece a Manoá, e aí ela conta para ele o que aconteceu. O anjo aparece uma segunda vez a ela, e ela corre, vai chamar o seu esposo e diz: aquele anjo que apareceu, aquele homem que conversou, que falou que eu ficaria grávida, teria um menino, chegou de novo, apareceu de novo, até porque eles tinham clamado ao Senhor que isso acontecesse. E aí, nessas circunstâncias, Manoá pergunta qual seria o papel, qual seria o ministério, o que o menino deveria fazer. Mais uma vez o anjo repete o que aquele menino deveria fazer e o que não deveria fazer, especialmente não se contaminar, nem bebendo comida forte, nem comendo comida imunda. Dadas as devidas orientações, Manoá convida o anjo para ficar com ele e comerem um cabrito, cear com eles. Como ele não podia oferecer porco, porque era uma comida imunda, oferece o cabrito. Mas ele disse: não vou poder ficar com vocês, mas se você fizer um holocausto e um sacrifício, eu participarei com você. Manoá então oferece um cabrito em sacrifício, e o anjo desaparece na fumaça do sacrifício, da oferta que ali foi oferecida ao Senhor. Manoá fica apavorado, disse: vi Deus, tive um encontro com Deus, agora nós vamos morrer. E a sua esposa então conforta o seu coração, dizendo: se fosse para eles morrerem, um anjo não teria aparecido, não teria dado aquela responsabilidade, aquele papel a eles como pai, então isso não aconteceria. E assim é. Ela fica grávida e nasce o menino, cresce, se fortalece, e o Espírito de Deus passa a agir na vida de Sansão. Assim a gente encerra o capítulo 13, dando as informações sobre o nascimento de Sansão. Diz o verso 24 e 25: depois a mulher deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanerdã, entre Zorá e Estol. Esse menino cresce, vira jovem, e aí ele desce a uma cidade chamada Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus, uma linda jovem, uma linda moça, enche os olhos de Sansão, e ele disse: é com ela que eu quero me casar, eu quero essa aí. Ele volta para casa, conta para os pais que ele viu aquela mulher, e disse: vocês vão lá, e eu vou me casar com ela. Os pais de Sansão dizem: meu filho, logo entre os incircuncisos, entre os filisteus, por acaso não tem entre nós mulheres bonitas, alguém com que você possa se casar? Ele disse: não, eu quero essa, vá lá, porque é com essa que eu vou me casar. E aí os pais vão, juntamente com Sansão, à casa de Tímina, para conversar com os pais, preparar o casamento. No caminho, ele desce, a ideia aqui do texto é que ele desce separado do pai, porque ele vai para o vinhedo, e lá aparece um leão, um filhote de leão a Sansão, cheio de força e cheio do Espírito de Deus, movido. Ele pega aquele leão e rasga o leão como quem rasga um cabrito. Você já rasgou cabrito alguma vez? Não é fácil matar um cabrito. O couro do cabrito é duro, a cabeça dele é dura, não é, Luiz? É difícil matar um cabrito,
Mas ele disse que ele rasgou, então Sansão já devia estar acostumado a matar cabrito, a rasgar um cabrito, tirar a pele dele com a mão, rasgando. Ele rasgou o leão com a mão, como quem rasga um cabrito, e deixou o leão lá. E aí, depois de tudo resolvido, eles voltam para casa. Depois Sansão volta, provavelmente para finalizar o casamento, fazer o dote e se casar com a menina, e na volta ele volta pelo vinhedo. E o que ele encontra de novo no vinhedo? O leão morto. Mas no leão morto, no cadáver do leão, tinha uma abelha. Na abelha tinha mel. E aí Sansão vai lá e tira o mel da abelha que estava na carcaça do leão, come mel e leva e dá mel para os seus pais. Não fala de onde ele tirou o mel, mas leva o mel para os seus pais, e ali eles partilham daquela delícia. Depois disso ele se casa com a sua mulher, mas os filisteus ficam preocupados com Sansão e combinam com a mulher de Sansão, porque ele, depois que mata o leão, depois que tira o mel, depois que se casa com ela, ele faz uma piada, cria uma charada para os filisteus decifrarem o enigma. Ele diz assim, é a charada. Deixa eu lembrar aqui. Do que come, saiu comida. Do forte, saiu doçura. Do que come, saiu comida. E daquele que era forte, saiu doçura. E ele diz para os filisteus, que eram cerca de 30 homens, mais ou menos, uma grande quantidade que foi colocada para andar com Sansão, porque os filisteus provavelmente não confiavam. E aí eles andando dizem assim, ó, se você decifrar esse enigma, eu vou dar a vocês tantas peças de linhos e tantas roupas, 30 peças de linhos e 30 roupas para vocês, mas se vocês não decifrarem, aí vocês é que vão me pagar, me dando linho e me dando essas peças de roupa. A mulher de Sansão, todos os dias, combinado, porque eles não conseguiam decifrar a charada de Sansão, e aí eles perguntam para a mulher de Sansão, conversa com seu marido, porque eles não deu uma charada e a gente não consegue descobrir, pergunta para ele. E ela todo dia na orelha de Sansão, e até que um dia, no 7º dia, ele consegue, de tanto ela falar, ele fala para ela qual era a charada, qual era o significado da charada, ela conta para os homens, e aí quando chega na conversa, eles dizem assim, porventura, forte não seria o leão e doçura não seria o mel, então provavelmente mel tirado de um leão morto. E aí Sansão fica com uma dívida, agora ele tem que pagar a sua dívida, mas ele não foi pedir dinheiro para o seu pai, ele não conquistou nada disso, ele vai a Asquelon e mata 30 homens, tira as roupas deles e traz as roupas daqueles a quem ele matou e paga a sua dívida fazendo um assassinato. Assim ele paga a sua dívida, mas fica extremamente chateado com a esposa, chateado com os filisteus, e ele volta para a casa do seu pai e da sua mãe. Ficou bicudo, ele era mimado, né? Volta para a casa do seu pai, chateado, triste, fica lá. O pai da menina, da moça, com quem ele era casado, pensou que ele não voltaria mais, entregou a sua filha em casamento ao amigo, ao parceiro, ao padrinho, vamos dizer assim, o amigo mais próximo, dentre os filisteus, em casamento a sua filha. E aí quando Sansão volta para sua casa, para voltar para sua esposa, o pai dela não deixou mais ele entrar em casa, disse assim, eu pensei que você havia desprezado ela, deixado ela, então eu já dei para o seu amigo, e agora ela é casada com outra pessoa, mas tem a mais nova, que é mais bonita, mais famosa que ela, por que você não fica com ela?
e aí ele fica chateado, ele disse, agora não tenho mais nenhum compromisso com vocês, com os filisteus, por causa disso ele faz uma coisa fácil de se fazer. O Jonathan já fez isso muitas vezes, pegou 300 raposas, colocou ela em pares, amarrou no rabo uma tocha de fogo das duas juntas, em pares, e aí soltou as 300 raposas, e pôs fogo em todo o vinhedo, em todos os olivais, em todas as plantações dos filisteus. Já fez isso, né, Jonathan? Nem no rabo do gato, nunca pôs fogo? Tem alguém que já fez essas maldades aí? Pode confessar ao Senhor que a gente deixa. Mas Sansão fez isso, pegou 300 raposas, pôs fogo no rabo delas, e soltou, e aí os filisteus ficaram indignados com Sansão, enfurecidos com Sansão, juntou uma quantidade de pessoas como um exército, e foram atrás de Sansão, e como ele estava lá entre a tribo de Judá, escondido numa caverna, os da tribo de Judá foram até Sansão e disse, olha, os filisteus vão invadir aqui, vão nos matar, chegaram com uma grande quantidade, mas eles querem você, senão eles vão nos matar. 300 homens de Judá desceram para conversar com Sansão na caverna, e aí diz assim, a gente precisa amarrar você e entregar para eles, e diz assim, mas vocês vão me matar? Não, nós não vamos te matar, nós só vamos te amarrar, então tá bom, vocês só me amarram e me devolvam e me entreguem para eles. Amarraram Sansão com cordas novas, bem amarrado, e levaram até os filisteus, chegando lá entre os filisteus, as cordas que haviam amarrado Sansão, ele quebrou como quem quebra, como um fio que é queimado pela espada, passado pela espada, e tudo se solta. Sansão se solta, pega uma queixada de jumento, e mata 1000 filisteus, com uma queixada de jumento. Depois da sua batalha, da sua guerra, exausto, cansado, desidratado, sentindo sede, não tinha água para Sansão tomar, e ele disse, agora Senhor, depois de matar 1000 filisteus, eu vou morrer de sede. E aí Deus abre uma fenda na rocha, e sai água da rocha, e assim Sansão bebe daquela água, revigora-se, retoma suas forças, e sai dali, e vai para um outro lugar, para uma outra cidade, a região de Gaza. Chegando à região de Gaza, no vilarejo, ele se relaciona com uma prostituta, mas a comunidade ficou sabendo que Sansão estava lá, vigia Sansão, põe um povo, um exército, cercando lá, vigiando, ele vai sair, até o amanhecer, quando ele sair a gente mata ele. Sansão fica até meia-noite, e ele faz outra coisa fácil de fazer, meia-noite, ele passa nos portões da cidade, arranca os portões, põe nas costas, e vai até a montanha, carregando aquele portão da cidade nas costas. Eu não sei quantos quilos pesava um portão, mas um portão da igreja já é pesado. Imagine as portas de uma cidade. E naquela época não era de alumínio, madeira, pesado. Sansão carrega o portão e vai embora e foge. Depois desce e se encontra com Dalila na cidade de Soreque. Se apaixona por Dalila, uma mulher provavelmente inteligente, bonita, sedutora, e ele então se casa com Dalila. Casado com Dalila, os filisteus ficam sabendo e faz um acordo com Dalila. Dalila, faz o seguinte, nós queremos matar Sansão, mas ele é forte demais, não tem jeito. Então descobre qual que é a fraqueza dele, o que é possível fazer para matar Sansão. Se você nos denunciar, disser o que faz Sansão ficar fraco, e a gente matar Sansão, você vai receber 13 quilos de prata, cerca de 5.500 barras de prata. Dalila topa, aceita, e a partir daí faz um jogo de sedução, e um jogo para tentar descobrir todos os dias qual era
a fraqueza de Sansão. E ela pergunta: Sansão, por que você é tão forte assim? O que te faz forte? Como é que você fica fraco e perde a sua força? Ele disse: olha, se me amarrarem com cordas do arco e forem cordas frescas, se me amarrar bem, eu perco a fraqueza. É como se fosse uma simpatia, assim, ó, amarra com essa corda fresca e aí eu perco a força. E ali no quarto, escondido, na recâmara lá de Dalila, escondido, tinha sempre alguém vigiando. Quando Sansão estava amarrado, e aí ela gritava: Sansão, os filisteus estão aqui. Sansão quebrava a corda facinho, e aí não tinha como demonstrar. A segunda vez, pergunta para Sansão, diz: agora como é que faz? E aí os homens induzindo Dalila, e Dalila persuadindo Sansão: e agora, Sansão? Diz assim: se vocês me amarrarem com corda nova, se for corda nova, virgem, nunca usada para nada, a minha força deixa de existir. Dalila amarra Sansão, enquanto ele dorme amarra Sansão, faz de tudo. Depois que ele está bem amarrado, ela dá o grito: Sansão, os filisteus estão aqui. Sansão se levanta e rebenta as cordas mais uma vez, fica livre de novo, e os filisteus não conseguem matar Sansão, e Dalila não consegue descobrir. Mais uma vez Dalila: Sansão, você está me enganando todos os dias, todas as vezes você diz que é isso, diz que é aquilo, e nada disso, você está me enganando, você está mentindo para mim, persuadindo, fazendo de tudo para convencer Sansão. Ele diz: não, se você pegar um tear, pegar as 7 tranças da minha cabeça, lembra que ele era nazireu, não cortava o cabelo, então eu não sei onde estava mais ou menos o cabelo, mas quem gosta de reggae, Rastafari, já viu o tamanho de um cabelo, né, e as tranças do cabelo. Então as tranças de Sansão deviam ser bem grandes. Diz assim: 7 terça, as 7 tranças do meu cabelo no tear, e depois você prende no pino do tear, e aí eu perco a força. E quando isso acontece, ela diz: filisteus estão aqui. Sansão levanta com tear e tudo, arrebenta pino, solta tudo, e Sansão não perde a sua força. Até cansado de buscar e ser persuadido por Dalila, ele cede e diz: a minha força está no meu cabelo. Ele nunca foi cortado, nunca viu navalha. Sansão deita no colo de Dalila, num cafuné bem feito, um cafunézinho, provavelmente bebeu um vinhozinho, porque diz que depois que ele dormiu no colo de Dalila, Dalila chama um homem para cortar o seu cabelo. Olha, sono profundo esse. Quem dorme assim? Só o Emerson, mas dormindo no colo de Dalila, ela chama o homem, ele vem, passa a navalha na sua cabeça, corta o cabelo, e quando ela grita: os filisteus estão aqui, e ele diz mais uma vez: Senhor, e quando ele se levanta, cadê as forças de Sansão? O espírito havia deixado Sansão, Deus não estava mais com Sansão, ele perdeu a sua unção, perdeu a sua força, foi preso pelos filisteus, amarrado pelos filisteus, seus olhos foram furados, Sansão ficou cego. Depois foi levado para entre os filisteus, e zombaram dele, fizeram ele dançar, fizeram ele fazer graça, fizeram um monte de coisa, humilharam Sansão e lançaram ele na prisão, e ali ele ficava trabalhando, rodando um moinho todos os dias, até que seu cabelo foi crescendo. E numa das festas dos filisteus, numa grande celebração ao seu deus Dagom, e Dagom era o deus dos filisteus, onde pessoas humanas eram sacrificadas em oferendas, mas num desses cultos a Dagom, estavam lá cerca de 3.000 pessoas, e Sansão já retornando a sua força, o seu cabelo crescendo, então ele disse: Senhor, mais uma vez, ele se abraça com as colunas do templo, onde estava sendo feita a festa, e empurra as colunas, e o templo cai, morre Sansão, e morre
3.000 filisteus entre homens e mulheres. E assim se encerra a história e a vida de Sansão. Conheciam com todos esses detalhes a história de Sansão, ou só conheciam a história dele com Dalila? Então, ele se relacionou com pessoas. Agora vamos voltar à história de Sansão e trazer algumas lições para a nossa vida, porque ele era um homem que tinha tudo para dar certo. Primeiro, porque ele tinha uma família abençoada. Sansão tinha uma mulher, mãe, que orava, esperava o seu nascimento, desejou, planejou o seu nascimento, ardentemente aguardava a presença de um filho. Diferentemente, não podia acontecer com Manoá, seu pai, que provavelmente partilhava do mesmo anseio, do mesmo desejo, de ter um filho, de perpetuar a sua história, a sua família, a sua herança, tudo aquilo que havia sido conquistado. Sem um filho, sua história não se perpetuaria, não se multiplicaria, ainda que o povo longe de Deus, como diz o texto, afastado de Deus, 40 anos subjugado pelos filisteus, opresso pelos filisteus, e aí esse desejo de Manoá e de sua mãe para terem um filho. Ele tinha tudo para dar certo. Quantas vezes nossos pais oraram, intercederam por nós, e aqui para os jovens, adolescentes, eu lembro da minha mãe orando por mim, desejando o meu nascimento, embora eu tivesse vindo meio de surpresa, mas o anseio, já nem todos têm esse mesmo privilégio, de terem sido planejados, de terem sido esperados, de terem sido aguardados, de terem sido amados quando foram gerados. Alô, som? Muitos pais, quando sabem que vai chegar um bebê, meu Deus, misericórdia, quantos, e nos dias de hoje, mais do que nunca, a gravidez tem sido indesejada, sabendo que estão grávidas, logo pensam no aborto, logo pensam em como tirar a criança, em como não permitir que essa vida venha ao mundo. Alguns desses rompem esses desejos, rompem as possibilidades e chegam ao mundo, e poderíamos dizer assim, esse tinha tudo para não dar certo, mas aos olhos de Deus, segundo o Salmo que nós lemos, Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona. No projeto de Deus, no desejo de Deus, todos nós fomos planejados. Se nascemos é porque nós temos um propósito de Deus para as nossas vidas, e nascemos para dar certo, não foi para não dar certo. Alguém orou por nós, alguém intercedeu em favor da nossa vida, alguém trabalhou em favor de nós, e esse alguém, muito mais do que todas as pessoas, foi Deus. Foi Deus. Hoje, o outro, ele foi anunciado por um anjo. Alguém aqui recebeu um anjo dizendo, olha, vai nascer Larissa. Apareceu um anjo lá, Vivian? Não apareceu, lá em casa não apareceu o anjo dizendo que a Larissa ia nascer, nem que a Laura ia nascer, nem que a Raíssa ia nascer. Apareceu lá, Jonathan? Não, mas não foi só um anjo qualquer, foi o anjo do Senhor, o próprio Deus dizendo para Manoá, o próprio Deus dizendo para sua esposa, vai nascer o menino e ele vai ser diferente. Ele será um nazireu, ou seja, ele será consagrado e dedicado ao Senhor. Vamos nos lembrar do que diz 1 Pedro, vós sois povo eleito, geração eleita, sacerdócio real,
nós somos desta mesma forma, separados por Deus, consagrados para Deus. Podem querer nos consagrar diferentemente. Muitas crianças, quando nascem, não são de fato ofertadas e oferecidas e consagradas ao Senhor. Mas os nossos filhos precisam ser consagrados ao Senhor, ofertados ao Senhor, dedicados ao Senhor. E se você não foi, agora você é dedicado, consagrado, pertence e é propriedade do Senhor. Outra, sacrifício de Manoá pedido pelo anjo. Depois de anunciado, o anjo aparece e aí Manoá oferece um sacrifício ao Senhor, uma oferta ao Senhor, um culto ao Senhor, gratidão ao Senhor, pedido por Deus, pedido pelo anjo do Senhor. Olha, isso demonstra que nós precisamos todos os dias, em todo o tempo, oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor pelos nossos filhos, oferecer gratidão ao Senhor pelos nossos filhos. Eles são dádivas de Deus, eles são presentes de Deus, eles são, como diz o salmista, eles são heranças do Senhor. Não dá para a gente dizer, peste da minha vida, maldito, desgraçado, filho disso, filho daquilo, não, longe de nós isso. O que Deus quer de nós, em relação aos nossos filhos, é a consagração, é a oferta, é a gratidão, em louvor ao Senhor por aquilo que aconteceu e vai acontecer. Amém? Você tem ofertado louvor, culto de gratidão ao Senhor? Aniversário, como é que você comemora? Lá em casa, quando a gente não comemorava muito o aniversário, não era muito da prática da época, mas de vez em quando saía um quissuco, aqueles antigos, que um pacotinho bebiam 300 pessoas, um Nescau, um chocolate, lá no Nordeste, quente, mas se comemorava aniversário tomando chocolate, né? Mas celebre, comemore dentro da medida do possível, agradecendo ao Senhor a vida dos seus descendentes. Primeiro casamento, a demonstração de Sansão. Sansão não seguiu o conselho do Senhor, ele escolheu, ainda que o texto diga que era propósito de Deus provocar um atrito entre Sansão e os filisteus, mas a realidade é que ele agiu pelo seu querer e pelo seu desejo. Eu quero. Era filisteia entre os circuncisos, tinha tudo para não dar certo. Além do mais, os pais deles disseram, meu filho, parece aquela voz, né? Meu filho, não vai dar certo, meu filho. Entre os filisteus, ele ainda desonra o seu pai, desobedece pai e mãe, não segue as orientações do seu pai e da sua mãe. Não, é essa aí mesmo, é esse que eu quero, ela é bonita, gostei dela, gostei. Tem gente que é assim, papai e mamãe estão dizendo, meu filho, cuida da minha filha, não, é esse, é essa, o Senhor está dizendo, mas não, é assim, segue. Quantas vezes na nossa própria vida, fazemos as escolhas porque nós queremos, sem buscar a direção de Deus, sem buscar a orientação divina, nós tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas. Ele fez uma escolha errada do seu primeiro casamento, fez a segunda escolha errada do seu terceiro envolvimento com uma prostituta, e fez a sua terceira escolha errada, escolhendo Dalila. As coisas poderiam ter sido diferentes na vida de Sansão, os filisteus poderiam ter sido plenamente derrotados, mas não foi o que aconteceu. Morte do leão na videira, fez uma charada depois do que aconteceu,
com uma profanação, porque ele não só matou o leão, depois ele volta e tem contato com o bicho morto. Ele, como nazireu, não poderia, era impuro, era indevido, e foi por isso que ele não contou para o seu pai e para a sua mãe de onde ele tirou o mel, para que seus pais não soubessem o que ele estava fazendo de errado, e pudesse condenar, confrontar, repreendê-lo. Ele tirou e ainda fez uma brincadeirinha, uma charada. Quantas vezes nós tocamos no que é impuro, no que é indevido, no que não é para nós, como santos, como escolhidos, como separados de Deus. Voltamos àquilo que já não nos pertence mais, já foi deixado, mas foi lá, foi na videira, provavelmente olhar mais se tinha um pouco de vinho, beber, porque ele bebia, não podia, mas ele bebeu. Ele não podia comer nada, nem um fruto que viesse da videira, nem uva seca, nem verde, nem madura, nem desidratada, nem um fruto, nada no que pudesse vir da videira ele poderia comer, mas ele ainda foi lá, passou, deu uma olhada no leão, ainda tinha mel, meteu a mão na carcaça, tirou, comeu o mel, e ainda deu para os seus pais, ocultando a verdade. Quantas e quantas vezes nós ocultamos, ou tentamos ocultar de Deus o que a gente não pode ocultar, mas ocultamos dos nossos pais o que nós estamos fazendo de errado, para não sermos repreendidos, para não sermos corrigidos ou não sermos condenados. Tocamos no que é impuro. E aí, para os jovens, adolescentes, as escolhas que nós fazemos na nossa vida, elas têm consequências. Lá na frente podia ter dado certo, e deu errado. As pessoas que Deus preparou para nos casarmos, quando fazemos as escolhas erradas, vai dar errado, vai dar ruim. Por vezes fomos advertidos, instruídos, orientados, mas nós queremos. O pecado está sempre à nossa vista, o que é errado está sempre à nossa vista, facinho da gente participar e tocar, e ainda escondemos, e não só escondemos, partilhamos com outras pessoas, envolvemos outras pessoas. Eles também permitiu que seus pais errassem, igualmente ele, porque a sua mãe tinha o mesmo propósito que ele, mas essa foi a escolha de Sansão. Matou em Asquelon para pagar uma dívida. A gente não pode fazer o que Sansão fez, o compromisso era dele, não era da população de Asquelon. Ele não podia tomar dos outros para pagar a dívida de outra pessoa, não podia fazer, não podia matar para pagar uma dívida, um compromisso que ele havia feito, não era necessário, não foi necessário, mas ele fez, foi lá, matou, trouxe, aí, está paga a minha dívida. A gente não pode furtar, roubar, matar, se aproveitar da fraqueza de outros, ou usar da nossa força, da nossa habilidade para saquear, para prejudicar, para fazer nada com ninguém, ainda que seja para pagar os nossos compromissos e as nossas dívidas. Nós vamos trabalhar honestamente. Ele podia ter trabalhado com a sua força, né? Arado a terra, feito alguma coisa, mas não foi o que Sansão fez. Depois que ele volta e sua esposa havia sido entregue, ele deu prejuízo aos filisteus, vingando-se dos filisteus, e aí a partir daí a sua história muda. Depois que ele mata os filisteus e cria de fato a guerra, e se encontra com Dalila, aí tudo volta a estaca zero. Parece que ele agora ia retomar o propósito para o qual ele veio, confronto com os filisteus, livrar o seu povo da opressão dos filisteus, livrar o seu povo
da escravidão dos filisteus, que estavam subjugando. Sabia o que é subjugar uma população agrícola naquela época? Era fazer o seguinte: plantava-se o trigo, quando o trigo estava pronto para ser colhido, os filisteus chegavam: é minha plantação, a colheita é minha. Tirava só o que dava para comer, o resto era levado pelos filisteus. Plantava-se o vinhedo, na hora da colheita das uvas, chegavam lá os filisteus: a colheita é minha. É quase como os bancos atualmente, né? É quase como os juros atualmente. Você trabalha, e se foi financiado, devolve tudo e perde tudo. Mas era muito pior essa situação. Eles viviam oprimidos, subjugados, mandados pelos filisteus. E quando tudo parecia que ia retomar, quando ele mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento, quando ele recebe água do Senhor para continuar, ele vai e se envolve com Dalila. E não só se envolve com Dalila, mas ele revela o segredo que era de Deus para com a vida dele. E ele perde a sua força. O poder de Deus, o poder do Espírito de Deus que havia em Sansão, deixou de existir. Quando nós desprezamos tudo que Deus nos dá, quando nós desprezamos os dons, a salvação, a dádiva, tudo que Deus tem nos dado, quando nós desprezamos, perdemos as nossas forças, perdemos a coragem. O que é facilmente acontecer? O inimigo nos humilhar, nos envergonhar, nos fazer de palhaços. É assim que muitas pessoas estão nas sarjetas, debaixo dos viadutos, entregues à dependência química de substâncias. Muitos deles que estavam sentados assim nos bancos das igrejas, como vocês, como nós. Muitos deles até que frequentavam púlpito para pregar e proclamar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, mas desprezaram o que Deus havia dado, e receberam o que o mundo tinha para oferecer. Perderam as forças, perderam os ânimos, perderam a graça, a unção, e hoje estão, às vezes, querendo voltar, querendo retornar, mas sem nenhuma força. Se você for em alguns desses lugares, muitos deles vão orar muito mais bonito do que você ora, e vão conhecer a Bíblia muito mais do que você conhece, mas não tem forças para voltar, como Sansão, entregue na mão do inimigo, palhaço, fazendo graça. O pecado faz isso com a gente, ele nos leva ao fracasso, à derrota, ao chão, à vergonha. Mas é preciso a gente entender que a bondade e a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas, mesmo humilhado, mesmo lá na prisão, trabalhando no moinho todos os dias, o cabelo de Sansão foi crescendo, retomando as suas forças. Na hora oportuna, Sansão, de volta às forças, mata 3.000 filisteus, morre. Sansão morre e traz a morte aos filisteus. Ele morreu e promoveu a morte dos filisteus, bem diferente. E uma coisa interessante, se você olhar a história de Sansão, fazendo um comparativo um pouco com o sacrifício, com a vida de Jesus, tem muita coisa parecida. Com a vida de João Batista tem muita coisa parecida. Mas aqui, bem diferente do que Sansão fez, foi o que Cristo fez. A morte de Cristo nos trouxe vida. Se a gente pode dizer assim, a minha morte, não minha morte física, mas a morte do velho homem, a morte da nossa natureza pecadora, a morte entregue, como diz Paulo, morrendo todos os dias, despindo-se todos os dias, a vida vai se manifestando em nós. O poder, a força,
a ação de Deus vai tendo muito mais domínio sobre a nossa vida, e nós vamos ficando mais fracos no sentido da carne, do desejo para o pecado. Sansão fez o inverso, deixou prevalecer os seus desejos, a sua vontade, o seu querer, e o final foi a morte mesmo. Se você deixar prevalecer os seus desejos, a sua natureza, a sua carne, a sua vontade, o que vai acontecer? A morte, a sua morte espiritualmente falando. Mas se você morrer para os desejos, o seu querer, a sua vontade, a vida de Deus vai se manifestar cada vez em nós, em você, e a vida de Deus em nós nos dá força. Em Cristo somos mais do que vencedores, porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, a alegria do Senhor, a força do Senhor, o poder do Senhor. Nós não vamos ser como Sansão fisicamente, mas nós vamos ter a força do Sansão espiritualmente, porque uma das graças e das dádivas do presente de Deus, foi o Espírito de Deus a Sansão. O que dava força a Sansão era o Espírito de Deus, o que movia Sansão era o Espírito de Deus, não para que ele fizesse escolhas erradas e fizesse as coisas erradas, mas para que ele cumprisse o propósito divino na vida de Israel. Deus nos escolheu com um propósito, nós temos um propósito, Deus nos fez assim, e trouxe você, e tem separado você, porque Deus tem um projeto e um propósito de vida para você, não de morte. E é diferente de Sansão, como a gente está dizendo, tinha tudo para dar certo. Você tem tudo para dar? Vamos dizer isso para nós mesmos? Eu tenho tudo para dar certo. Você pertence a Deus. Você foi escolhido de Deus, você tem o Espírito de Deus, você tem a presença de Deus, você tem a força de Deus, você tem os propósitos de Deus estabelecidos para a sua vida. Faça isso, viva isso, obedeça sim, não faça como Sansão, fugindo para cá, fugindo para lá, se desviando daqui. Obedeça, e você vai ver o que Deus vai fazer com você, amém? Vai ver o que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, e entre todos os seus. Mas não faça como Sansão, não escolha as mesmas escolhas que Sansão, escolha o melhor de Deus para a sua vida. De tudo que se deve pensar, pensai nas coisas que são de cima. Pense em tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, e se há algum louvor nisso, pensai, ou seja, pense, alimente-se, viva, experimente, e deixe Deus agir com todo. Não deixe nenhuma Dalila, não deixe nenhuma moradora de Tímina, não deixe nada, nenhuma prostituta, ninguém persuadir você o contrário, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.